Olá, tudo bem? Sinta-se muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal, que trata de saúde mental, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento de pessoas. Meu nome é Domingos Sávio. Necessidade e desejo. Qual a grande diferença entre necessidade e desejo? Dois componentes bem interessantes dentro do nosso processo existencial. E nós estamos envolvidos em relação a essas duas questões. O que é necessidade e o que é desejo. Necessidade está atrelado a algo que a gente não pode viver sem. Como se fosse algo essencial. A gente não vive sem. Se nós não saciarmos as nossas necessidades, isso compromete o nosso processo existencial. Desejo já é muito mais uma perspectiva daquilo que é fundamental. Que eu posso sim angariar, mas eu consigo viver sem. Um exemplo de desejo, um carro, uma viagem. Sem carro e sem viagem, isso não vai comprometer a minha existência. Não vai me colocar em xeque de forma alguma. Mas a necessidade, quando nós não realizamos as nossas necessidades, até porque a gente está aqui diante dessa existência passageira para realizarmos nossas necessidades. E é algo que é a nossa busca principal. Em tese, nós temos duas necessidades, as físicas e as psíquicas. As físicas estão ligadas à nossa sobrevivência. Se eu estou com sono, eu vou dormir. Se eu estou com sede, eu bebo água. Se eu estou com fome, eu me alimento. Então, são as chamadas necessidades primárias, necessidades fisiológicas, que se nós não atendermos às nossas necessidades, isso coloca em xeque a nossa existência. Agora, as necessidades psíquicas também são de extrema importância. E essas necessidades psíquicas, elas estão ligadas a eu agregar valor ao mundo, felicidade, bem-estar, harmonia, paz, ser amado e amar. E através dessa questão do amor, do se relacionar, da afetuosidade, o elogio é importante. Eu me senti acariciado, acolhido, pertencido, principalmente na nossa fase intrauterina e na primeira e segunda infância. Inclusive tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente fala sobre a infância, e é importante você depois ir lá assistir sobre esse vídeo para entender a infância. Como também um vídeo sobre criança interna, que é uma representação psicológica de todos os nossos processos vivenciais ali da infância como da fase intrauterina. E ali, nesse momento, as nossas necessidades de amor, de carinho, de atenção, de afeto, elas precisaram ser necessitadas e que muitas vezes não foram. Ficaram dentro do contexto de falta, que é o que a psicanálise freudiana trata. Nos vê enquanto seres em falta. Pelo simples fato de nós não conseguirmos ter uma relação de consistência dentro do âmbito de uma amorosidade, de uma afetuosidade, para esse preenchimento dessa necessidade tão essencial nas nossas vidas, que são as necessidades psíquicas. E nesse contexto de necessidade também tem a teoria do Abraham Maslow, das pirâmides das necessidades, onde lá se estabelece uma pirâmide. O Abraham Maslow foi um grande psicólogo da década de 60, da década de 70, que foi um dos idealizadores e criadores da psicologia humanista. E ele traz lá a teoria das necessidades, onde tem 5 degraus até o topo da pirâmide. O primeiro é chamado as necessidades fisiológicas, a qual a gente até já falou, do dormir, do se alimentar, da água,
Então isso aí é muito importante, as necessidades fisiológicas, são as nossas necessidades primárias. Uma vez saciadas essas necessidades primárias, eu já passo para outro nível, né, hierárquico, que é a segurança, a necessidade de segurança. E essa necessidade de segurança é esse sentido de pertencimento, de acolhimento, de amorosidade que eu recebo, sobretudo, das minhas raízes, do meu pai e da minha mãe. Uma vez saciadas essas necessidades de segurança, eu passo para o outro nível hierárquico, que são as necessidades sociais. E dentro desse âmbito das necessidades sociais, o estudar, frequentar uma escola, aprender, se socializar, interagir. A dimensão social é dentro do âmbito das relações interpessoais. Se relacionar com alguém, né, fazer um curso, buscar uma vida profissional, são essas nossas necessidades sociais. A gente, enquanto seres gregários, a gente tem isso por natureza de se socializar, de interagir. Isso é algo muito importante. Cuja a última pesquisa da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, constata que durou 85 anos, entrevistando média de 70 pessoas, né, no contexto do adultez, buscando saber o que é felicidade, e perceberam que essa pesquisa, que foi desde 1938 e terminou em 2023, constatou que o requisito principal da felicidade não está no dinheiro, não está no status, não está no poder, e sim está em conexões, em estabelecimento de relações consistentes, sólidas. Então veja, é uma necessidade nossa nos relacionarmos bem com o outro, porque a relação que a gente está estabelecendo com o outro é aquela que já existe com nós mesmos. Então a necessidade social, uma vez eu dentro do processo das minhas relações sociais, né, dentro me relacionando com as pessoas, isso eu passo para um outro nível, que é a autoestima. É dentro das necessidades sociais que me capacita para eu angariar esse outro nível hierárquico, que é a autoestima, a capacidade como eu me sinto, de me sentir bem, de me sentir pertencente, de me sentir acolhido. Mas isso também vai ter muito uma relação daquilo que a gente viveu lá na infância. Não é? Nessa necessidade psíquica ali dos pais, que muitas vezes ficou ali lacunas, ficaram ali pendências. Mesmo se ele entendendo que depois vai ter que arrumar isso aí, em vista, porque foi o melhor que os pais poderiam ter dado no momento, em vista foi aquilo que muitas vezes eles receberam. E muitas vezes esses pais estão reproduzindo padrões. Mas a necessidade de autoestima está extremamente atrelada a esse processo relacional que eu estabeleço no nível anterior. E quando eu estou ali, não é, saciando minha necessidade de autoestima, me sentindo bem, me capacitando, eu busco um outro nível hierárquico, que é a autorrealização, de nós nos autorrealizarmos. E dentro dessa condição da psicologia humanista, a qual o Abraham Maslow foi um dos principais idealizadores, ele coloca que existe essa condição de autorrealização. E que essa autorrealização não é um processo estático, e sim dinâmico. O ser, ele sempre está buscando se desenvolver, angariar outros níveis. E esse seria o nível, até então, do topo da pirâmide, de autorrealização. Então veja que como todos nós buscamos nos autorrealizarmos, principalmente saciando nossas necessidades psíquicas, que são extremamente importantes. Então, e até porque, se a gente não se atentar para essa diferenciação entre necessidade e desejo, a gente vai buscar desenfreadamente desejos achando que são necessidades. E muitas vezes a gente conquista bens materiais e o processo de frustração ali fica evidente, porque não é isso que realmente preenche. Porque eu posso ter desejos realizados, mas não necessariamente necessidades psíquicas, né, realizadas, necessidades psíquicas acalentadas. E sim, muitas vezes, esse desejo material, que está muito no campo de um contexto material, de bens materiais, né, isso traz um vazio muito grande para mim.
esse encontro desse desejo pode também estar relacionado ao encontro desse vazio que existe dentro de mim, pelo fato dessa necessidade psíquica não estar preenchida, cujo movimento principal está atrelado à motivação intrínseca que todos nós temos. A realização dessas necessidades, até porque a necessidade é que vai fazer com que o sujeito tenha motivação. Eu só tenho motivação porque eu tenho necessidade. Então, quando essa motivação intrínseca, oriunda dessa necessidade psíquica, é satisfeita, é atendida, eu fico em paz, eu fico em harmonia. Porque eu estou dentro do processo de harmonização com o meu ser maior, de homeostase do meu ser maior. Então, minhas células, meus organismos se encontram dentro desse processo de harmonização com a minha estrutura psíquica. Então, necessidade é algo imperioso, é algo fundamental, essencial, né, bem melhor dizer, que a gente precisa buscar, diferentemente do desejo, que é algo muito mais passageiro, algo muito mais efêmero, né, e que não traz sentido de preenchimento, né, e é algo que a gente pode viver, sim, muito bem. Não que isso não possa, a gente não possa correr atrás de desejos, mas a gente entendendo que muito mais importante do que os nossos desejos são atender às nossas necessidades, porque aí está relacionado a um contexto de alma, de essência. E uma vez ela não atendida, essas necessidades, principalmente as psíquicas, coloca em xeque esse ser maior a qual todos nós somos. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um like aqui pra gente, se inscreve no nosso canal e desde já muito agradecido por assistir mais um vídeo nosso.